Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje a nossa aula é sobre balanceamento de oxirredução. Mas antes de nós começarmos o balanceamento, nós devemos ver alguns conceitos fundamentais para na hora da gente executar esse balanceamento. Então, primeiro, o que é uma reação de oxirredução? São reações, gente, que ocorrem com transferências de elétrons, ou seja, um elemento perde, o outro ganha. Então, há transferência de elétrons durante essa reação química, ok? E quem perde elétron, o elemento que perde elétron, a gente diz que ele sofreu oxidação. Elétron não é negativo, então ele vai perdendo carga negativa, então vai ficando cada vez mais positivo, porque o número de prótons começa a superar o número de elétrons da eletrosfera, certo? Então ele perde elétrons. Então com isso, o número de oxidação dele, o NOx, ele vai o quê? Aumentar, certo? Se um perdeu, tem que alguém ganhar. E quem ganha elétrons sofre redução. O elemento que ganha elétrons sofre redução. Se ele ganha elétrons, ele não ganha carga negativa, então com isso o número de oxidação dele diminui, certo? Agora, quem são os agentes oxidante e redutor? Agente oxidante, o próprio nome diz, ele é um agente, então ele vai provocar uma oxidação. Nele? Não, no outro, certo? Então ele vai fazer com que o outro elemento da outra substância sofra oxidação. Então com isso ele vai sofrer o quê? Redução, por isso que é o contrário, certo? Então o agente é uma substância, não é só um elemento, é a substância que contém o elemento que sofre redução, porque ele é um agente. Agente redutor. O agente redutor, o próprio nome diz, agente que vai provocar uma redução, vai fazer com que o outro ganhe um elétron. Para o outro ganhar, ele vai ter que o quê? Perder. Então, ele vai ter que sofrer oxidação, ok? Então, o agente, vale ressaltar que o agente sempre tem que estar no reagente. Então, o que é o agente oxidante? É a substância no seu reagente que contém o elemento que sofreu redução. O que é o agente redutor? É a substância no seu reagente que contém o elemento que sofreu oxidação. Então, lembrando, ó, agente é sempre no reagente, ok? Então, oxidação perde elétrons e redução ganha elétrons. Oxidação aumenta o NOx, redução diminui o NOx. Então, vamos colocar aqui uma primeira reação para a gente fazer o balanceamento. Então, o primeiro passo é tirar o número de oxidação, ou seja, o NOx de todos os participantes da sua reação. Então, como é que eu faço isso? Olha, eu coloco assim, ó, começo pela direita agora, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Vou para a esquerda, hidrogênio mais 1. 1 vezes mais 1, mais 1. A soma do número de oxidação da molécula não tem que dar 0, certo? Então, aqui vai dar mais 5. Mais 5 dividido por 1 nitrogênio, mais 5. Como é uma reação que vem com muita informação na hora da resolução, gente, eu não deixo isso daqui não. Geralmente eu faço direto assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Geralmente eu faço assim, ó. Por exemplo, P4 é uma substância simples, né? E todo NOx substância simples vale 0. Por quê? Porque não tem diferença de eletronegatividade. Olha só, água, menos 2. Então aqui tem que dar mais 1, porque 2 vezes mais 1, mais 2. Com menos 2, 0. Olha o ácido fosfórico, ó, começa pela direita, certo? Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Aí eu faço assim, ó, 4 vezes menos 2, menos 8. Com mais 3, vai faltar mais 5 para zerar. Então, aqui mais 5 dividido por 1, mais 5. Aqui, oxigênio menos 2 e aqui mais 2, certo? Então, agora eu vou analisar quais foram os elementos que variaram o número de oxidação. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho nitrogênio, que ele variou de mais 5, certo? De mais 5 para mais 2. E tem também o fósforo, que variou de 0 para mais 5. De 5 para mais 2, o NOx dele não diminuiu. Então, ele era positivo, ele vai diminuindo. Quer dizer que ele está ganhando carga negativa. Então, quer dizer que ele sofreu
redução. Certo? Quantos elétrons ele precisou ganhar de passar de mais 5 para mais 2? Então, ele precisou, a variação do NOx aqui é igual a 3, certo? De 0 para 5, ele não ficou mais positivo? Quer dizer que ele perdeu carga negativa. Então, quer dizer que ele sofreu oxidação. Tudo bem? De quanto ele precisou perder o elétron para passar do NOx de 0 para mais 5? Então, a variação do NOx aqui é igual a 5. Então, olha só. Vamos responder agora essas perguntas aí à direita. Quem sofre oxidação? Então, ele quer saber o elemento que sofreu oxidação. Ó, gente, é o elemento, não é a substância. E elemento, ele é representado só por um símbolo, sem índice, sem atomicidade, sem nada. Então, olha só, oxidação não foi o fósforo? Então, o elemento fósforo tem símbolo P. P4 é a substância. Eu só quero o elemento que sofreu oxidação, certo? Depois, redução. Quem sofreu redução? O nitrogênio. Então, eu coloco aqui, ó. Ou eu coloco só o símbolo, ou eu posso escrever o nome do elemento. Nitrogênio. Vamos aqui. Nitrogênio. Certo? Mas ele não pode ter carga, ele não pode ter índice, ele não pode dar nada, porque você vai colocar o elemento químico, e elemento químico, ele é representado pelo quê? Por uma letra, por um símbolo, ok? Bom, agora vamos lá. Agente oxidante. Agente oxidante é a substância no seu reagente que contém o elemento que sofreu redução. Então, vamos lá. Quem sofreu redução não foi o nitrogênio? Qual a sua substância no reagente que contém o nitrogênio? É o ácido nítrico, não é isso? HNO3. Então, agente sempre no reagente. E é a substância que contém aquele elemento que você escreveu aqui em cima. Depois, agente redutor é a substância no seu reagente que contém o elemento que sofreu o quê? Oxidação. Quem sofreu oxidação? O fósforo. Qual é a substância no seu reagente que contém o fósforo? É o P4. Tudo bem? Então, nessa reação, olha só, eu tenho aqui o meu par da redução, certo? E tenho também o par da oxidação. Aí, o que você vai fazer, gente? De cada par, você vai escolher uma das duas substâncias e vai colocar dentro desse retângulo aqui embaixo, tá bem? Qual é o critério que você vai escolher? O primeiro critério, gente, é aquele que tiver no elemento que sofreu, aquele que tiver maior índice, tiver maior atomicidade. Agora, veja bem, gente, isso não é uma regra fixa, tá? Isso aqui a gente aconselha a fazer isso. Pode ser que você tenha que escolher outro? Pode, tá bem? Então, o que eu aconselho? Só uso essa, aquela que tem maior atomicidade. Se não der certo, troca a substância. Então, você escolheu no reagente, você passa a escolher no produto. Se escolheu no produto, passa a escolher no reagente. Então, olha só. No caso do par da redução, quem sofreu não foi o nitrogênio? O índice dele é aqui 1 e aqui também 1. Então, tanto faz você escolher ou HNO3 ou NO. Tudo bem? Vou escolher o do produto, NO. Pode ser que dê errado? Deu. Aí o que eu faço? Eu troco. Escolho o HNO3, né? Se der errado. Agora, no par da oxidação, eu não tenho o P4 e o H3PO4. Entre os dois, qual deles o fósforo apresenta o maior índice, a maior atomicidade? Não é o P4? Então, você vem aqui e escolhe o P4. Na frente, você vai colocar quanto variou o NOx de cada um. No caso do nitrogênio, 3. E no caso do fósforo, 5. Tudo bem? Agora, gente, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a atomicidade só do elemento que variou, no caso do nitrogênio, pela variação do NOx. Então, H aqui, 3 vezes 1, 3. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Não são 4 fósforos? Cada fósforo perdeu 5. Como eu tenho 4, significa que são 20 elétrons no P4, porque cada fósforo, certo?
perdeu 4 elétrons. Então, gente, qual é o princípio do balanceamento? É você igualar a quantidade de elétrons cedidos com a quantidade de elétrons recebidos. No caso aqui, olha aqui o P4, ele não perdeu 20? O fósforo aqui no total não perderam 20 elétrons? Aqui não perderam 3? Não pode. Então, o princípio do balanceamento é igualar a quantidade de elétrons cedidos com a quantidade de elétrons recebidos. Então, para isso, o que você vai fazer, gente? Você vai inverter esses resultados. Aqui passa a ter 3 e aqui passa a ter 20. Por quê? 20 vezes 3, 60. 3 vezes 20, 60. Então, quantos elétrons tem envolvidos nessa reação? São 60 elétrons. Ah, não são 120? Não, porque 60 elétrons sai de um, né? Um perde 60 e o outro vai ganhar 60 elétrons. Então, se ele perguntar quantos elétrons envolvidos nessa reação, são 60 elétrons. Tudo bem até aí? Bom, visto isso, agora eu vou balancear a minha reação. Então, esses índices que eu descobri aqui, ó, 20NO e 3P4, nesses eu não vou mexer mais, ok? Então, o que eu vou fazer? Agora, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a mesma quantidade de átomos que eu tenho de um lado, eu tenho que ter outro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no balanceamento é igualar a quantidade de elétrons cedidos e recebidos. Igualou? Igualou. E agora, o que você vai fazer? Igualar a quantidade de átomos no reagente, quantidade de átomos no produto. Então, vamos começar aqui pelo fósforo. O fósforo aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Aqui eu não tenho só um, então aqui também 12, ok? Depois, o nitrogênio. Aqui são 20 nitrogênios no produto. Então, no reagente, eu também tenho que ter 20 elétrons. Bom, hidrogênios. Ó, no reagente aqui eu tenho 20, não é? Aqui na água eu ainda não sei. Mas eu sei que no produto eu tenho 12 vezes 3, 36 hidrogênios. Não tenho 20 no reagente, então faltam 16 hidrogênios. Só que aqui não tem 2, não são 2 hidrogênios, então 16 dividido por 2, 8. Certo? Faltou oxigênio. Vamos ver se a quantidade de oxigênio está certa, né? Porque agora já acabou o balanceamento. Então vamos lá. Aqui, 3 vezes 20 vão dar 60, certo? Mais 8, então dá 68. Tudo bem? Aqui, 12 vezes 4, 48 no produto. Mais 20, 68. Então, tá certinho. Tudo bem, gente? Então, a primeira coisa que você tem que fazer no balanceamento é igualar a quantidade de elétrons cedidos com elétrons recebidos. Não é isso? Você escolhe, de cada par você tira uma substância, provavelmente aquela que tem maior índice, certo? E faz o balanceamento de elétrons, depois vai para o balanceamento de átomos. Tudo bem? Então, aqui eu obtive os coeficientes 20, 3, 8, 12 e 20. Ok? Agora vamos lá, vamos para mais uma. Olha o tamanho dessa daí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer? Descobrir o NOx de cada um, certo? Então, olha cá. Oxigênio menos 2, potássio mais 1, 2 vezes 7, 14, 2, 12. 12 dividido por 2, mais 6. Menos 1, então aqui só pode valer mais 2. Menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1. Menos 1 mais 3, porque 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 1, 4 vezes menos 1, menos 4. Então, aqui, mais 4, porque a soma tem que dar 0. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Então, vamos lá. Quem foi que variou o NOx aqui? No caso aqui, eu tenho o crômio, que o crômio variou de mais 6 para mais 3, certo? Mais 3 para mais 6, o NOx diminuiu, então ele sofreu redução. De quanto foi a variação do NOx? Nesse caso aqui, a variação do NOx foi igual a 3.
O outro foi o estanho. O estanho variou de mais 2 para mais 4, certo? O NOx não aumentou, certo? Então, ele sofreu oxidação. Então, a variação do NOx aqui é igual a 2. Tudo bem? Agora vamos responder aqui. Qual é o elemento que sofreu oxidação? Então, o elemento que sofreu oxidação foi o estanho. Então, você só coloca o símbolo, sem índice, sem nada. Qual foi o elemento que sofreu redução? Então, no caso aqui, foi o cromo. Tudo bem? Agora, agente oxidante. Quem é o agente oxidante? É a substância no seu reagente que sofreu redução. Quem sofreu redução não foi? O estanho. Qual é a substância inteira no seu reagente que contém ele? Cloreto de estanho 2, certo? Depois, agente... errei aqui, né, gente? Agente oxidante, que contém elemento que sofreu redução. Quem foi que sofreu redução? O cromo. Então, é o K2CR2O7. Agente redutor é a substância que contém o elemento que sofreu redução, certo? Desculpa. Agente redutor é a substância que contém o elemento que sofreu oxidação. No caso aqui foi o estanho, então é o SnCl2. Então vamos lá. Vamos olhar aqui, ó, no par da redução. No par da redução, quem variou não foi o cromo? Qual dos dois tem maior índice? O K2CR2O7. Depois, no par da oxidação, quem foi que variou aqui? Não foi SnCl2 para SnCl4? Quem tem o maior índice? Tanto faz. Mas olha só, gente, aqui tem um detalhe que eu gosto de chamar a atenção. Você tá vendo aqui, ó, que nesse caso aqui, ó, tem 3 aqui do lado de cá que tem cloro. Aqui tem 2. Geralmente eu escolho aquele que tem mais elementos, certo? Que vão variar. Mas aí tanto faz. Se você escolher o outro, também vai dar certo. Vou colocar aqui, ó, o SnCl4. Tudo bem até aí? Então vamos lá. A variação do NOx do agente oxidante foi igual a 3. Aqui, a variação do NOx do agente redutor foi igual a 2. Aí, o que eu vou fazer? Multiplicar pelo índice. No caso aqui, vezes 2, certo? Que vai dar 6. E aqui, vezes 1, que vai dar 2. Não deram múltiplos? E sempre, quando você faz o balanceamento, os coeficientes têm que ser os menores coeficientes inteiros. Se você não simplificar agora, vai dar tudo múltiplo de 2. Aí você vai ter que simplificar no final. Então, para trabalhar com números menores, eu já vou simplificar aqui, ó. 3 e 1. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Esse 3 passa para cá e esse 1 passa para lá. Vou mudar a cor aqui, ó. Vamos agora de verde. Então, ó, ficou 1 aqui, certo? Deixa eu apagar aqui esse marca-texto. Ficou 1. E no SnCl4 ficaram 3, certo? Então, agora eu vou fazer, ó, 2 cromos de cá, 2 cromos de lá. 3 estanhos de lá, 3 estanhos de cá. O potássio, eu dou conta também, ó. Tem 2 potássios aqui, 2 potássios no produto, ok? E agora, gente, qual que a gente pode balancear agora? Vamos lá? Aqui, ó, eu tenho os cloros do produto, eles já estão balanceados, tá vendo? Tudo bem? Então, quais são os cloros do produto? Olha, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só olhar aqui uma coisinha. 3, vamos conferir. 3, não é isso? Para mais 3. Então, deu 3. Vamos lá? 3. Então, o cloro aqui, eu tenho que no meu reagente, eu não sei quantos cloros tem. Mas no produto eu sei, ó. 2 com mais 6, 8. 8. 3 vezes 4, 12. Então, são 20. Tudo bem? 20.
20 hidrogênios, certo? Então, aqui vão ser 7. Olha como deu certo, ó. 7 oxigênios no produto, 7 oxigênios no reagente. Ok, gente? Então, é isso aí. Até a próxima, que a gente vai ver os casos especiais de balanceamento de oxirredução, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.